Catarina. Meu amigo Hélio, obrigado por abrir a porta da sua casa aqui, dessa Federação de Empreendedores Brasileiros. Sinto-me muito em casa aqui. Prefeito Topázio, em seu nome, quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes também. E aqui, meus amigos, Carol Detoni e Carlos Bolsonaro, nossos pré-candidatos ao Senado Federal, junto com o Jorginho Melo, meu amigo, pré-candidato a governador. Essa é a chapa apoiada pelo Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Essas são as pessoas que vão trazer as demandas do Estado para a gente lá em Brasília e a gente vai resolver tudo, Jorginho. Ele veio aqui no carro me dando umas dicas. Ele falou assim: olha, eu não posso usar o adjetivo que ele se dirige carinhosamente a mim. Olha, vai chegar lá, tem um cara muito gente boa, é o Hélio. Chega lá, só fala bem dele, que vai todo mundo de aplaudir. Eu já vi que é gente boa mesmo, Hélio. Parabéns para essa pessoa extrovertida, séria, comprometida com as causas dos empreendedores. E além de gente boa, pede. Já pediu aqui um monte de coisa, já puxou minha orelha porque eu falei de taxa de blusinha, que eu ia tirar a taxa da blusinha. E eu vou te falar, eu acho que você foi na linha certa, eu quero concordar com você. Como é que a gente valoriza o nosso produtor interno, o nosso empreendedor brasileiro? É tirando o estado do cangote de cima de quem produz e gera emprego, e é isso que a gente vai fazer. Eu quero começar a minha transição ainda, se Deus quiser, após os resultados das eleições, já mandando para o Congresso Nacional uma nova reforma tributária, que não tem que ser neutra. Tem que ser uma reforma tributária que reduza impostos. Eu lutei lá enquanto senador para que isso acontecesse. E a gente vai mudar a lei, porque está na lei, Jorginho. A lei diz que você não pode diminuir o imposto sem dizer como é que você compensa essa perda de arrecadação. Isso vai mudar, porque o presidente Bolsonaro provou que com um governo moderno, com um governo que não rouba, com um governo enxuto, com um governo digitalizado, você pode baixar impostos, que a arrecadação vai aumentar. E as consequências são maravilhosas para todo mundo. Hoje está valendo a pena quem tem dinheiro guardado, ao invés de empreender, mete num CDB, mete numa renda fixa lá para render 15%, 17% ao ano, que é melhor do que tomar um risco de investir no empreendimento, de aumentar o seu negócio, ou de abrir um novo negócio, que vai te dar, sei lá, 17%, 20% ao ano, um monte de dor de cabeça de gerir gente, de recolher imposto, de pagar contador, de declarar imposto de renda, de sofrer fiscalização, de sofrer perseguição. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu sei que não parece, até peço desculpas pelos meus trajes, gente, porque eu não sabia que eu ia vir para cá fazer discurso, eu não sabia que ia ter tanta gente, mas para mim é uma grande honra poder dirigir a palavra a vocês. Então estou aqui meio garotão, mas já estou com 45 anos de idade, indo para 24 anos de vida pública, 4 mandatos de deputado no Rio de Janeiro, um mandato de senador da República, sendo 4 anos como senador, ao lado do presidente Bolsonaro, participando das tomadas de decisão, direta ou indiretamente, que impactaram a vida de todos nós. E sou alguém que tenho MBA em políticas públicas e governo, e eu tenho especialização também em empreendedorismo e novos negócios. Então eu sei o que é esse plano de negócio, que é tão vulnerável à insegurança jurídica. Muda-se a todo momento, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo Congresso Nacional, onde grande parte dos parlamentares, eu sou testemunha ocular disso, não tem a menor noção do que é empreender nesse país. E se essa maluquice que o Congresso Nacional aprovou de reforma tributária, com o meu voto contra, começar a valer de verdade a partir de janeiro do ano que vem, a gente vai ter o maior imposto de valor agregado do mundo. Estão chutando aí 27%, vai chegar a 30%, por causa das isenções que aconteceram nesse parâmetro de você fazer uma reforma tributária neutra, onde não simplificou absolutamente nada. Você juntou impostos e criou novos. Um governo
que a todo momento tenta controlar e se interferir na iniciativa privada, tentando regular na canetada, criando novos impostos. Você vê o que ele acabou de fazer para tentar conter a alta de combustíveis. Ao invés de você aumentar a concorrência, ao invés de você facilitar a importação de derivados do petróleo, como diesel e gasolina, já que nós só produzimos aqui cerca de 80% do que nós consumimos, estão sofrendo sim a interferência da flutuação do valor do barril do petróleo lá fora. Ele cria, Jorge, um imposto de exportação para tentar na canetada segurar os combustíveis aqui, e vai lá para a ponta no posto de gasolina para lacrar o posto de gasolina, acusando-os de estarem praticando preço abusivo. O dono do posto de gasolina prefere lacrar o posto, fechar e ir para casa, do que vender um combustível mais barato do que ele comprou, ainda ser acusado e multado pelo governo. Essa é a mentalidade do atraso. Infelizmente, o Lula parou no tempo. É um cara que nem celular usa. É um cara que acha que a inteligência artificial foi feita para manipular vídeo e foto na internet. Não tem a menor noção de como o mundo evoluiu. Ele acha que ele pode fazer como fazia lá em 2003, na época do mensalão, e na véspera de uma votação importante, tentar comprar o voto de parlamentares, como tentou fazer agora na indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, liberando 12 milhões de reais para que senadores, de emendas, para que senadores se sensibilizassem e fizessem o terceiro amigo dele lá no Supremo. É por isso que está essa confusão no Brasil. Porque alguém que não sabe mais fazer política, alguém que acha que pode comprar todo mundo, alguém que não está nem aí para os interesses brasileiros, que xinga, ofende o presidente dos Estados Unidos a todo momento, esperando que venha alguma retaliação às empresas brasileiras, para ele tentar botar a culpa nos outros. Mas é um presidente irresponsável. Puxa o saco da China e a China acabou de criar sobretaxa sobre a exportação das nossas carnes para lá. 10%, e o QCD mais 1.200.000 toneladas, mais 50%. Puxa o saco da China e não tem benefício nenhum para o Brasil. Ataca os Estados Unidos e não tem nenhum benefício para o Brasil. Não dá mais para ter presidente da República que coloca a ideologia na frente dos interesses do povo brasileiro. A gente vai falar com o americano, vai falar com o chinês, a gente vai falar com Israel, vai falar com o Oriente Médio. A gente vai participar dos blocos econômicos que forem favoráveis nas negociações para a gente aqui. O Lula perdeu mais uma oportunidade de ir lá para os Estados Unidos e começar a combater de verdade as organizações criminosas aqui no Brasil. Mas não, ele vai para lá, não traz absolutamente nada de concreto, de notícia boa para o povo brasileiro. Parece que foi, mais uma vez, defender os interesses dos seus eleitores do CV e do PCC, ao invés de fazer uma parceria com os Estados Unidos, Israel, Argentina, fazer troca de informações, de inteligência, para coibir o tráfico internacional de drogas, de armas, a lavagem de dinheiro que eles fazem. Não, ele volta para lá, pega o microfone muito bonitinho, né? E fala assim, e mente mais uma vez para a população: na semana que vem nós vamos lançar um projeto que vai combater o crime organizado. O cara está no terceiro mandato. Nos últimos 23 anos o PT governou 17 no Brasil. E na semana que vem é que ele vai lançar um programa para combater o crime organizado. E ainda fala assim: marginais, vocês do CVPCC, vocês vão ter uma semana para fugir. Se fugiu até agora, tudo bem. Depois da semana que vem, vocês estão ferrados. Lula, eu tenho que falar para você o seguinte: você tem só até dezembro, acabou o seu prazo de validade. Depois de janeiro, o Brasil vai voltar a prosperar. Eu quero dar um recado para todos vocês que aqui estão me ouvindo pela imprensa ou pelos celulares das redes sociais, integrantes do CV e PCC. Vocês têm até o dia 1º de janeiro de 2027 para meter o pé no Brasil, porque ou vocês vão ficar presos ou vocês vão ser neutralizados pelas nossas polícias.
encerrar, eu queria falar muito mais para vocês. Quando eu falo assim, improviso, aí que eu gosto de conversar. Porque, gente, eu estou, mais uma vez, eu estou há 24 anos na vida pública. Eu sou advogado. Eu conheço como funciona o jogo do poder em Brasília. E o que eu estou encarando, além de projetos de Deus, foi uma missão que meu pai me deu. Era para ele estar aqui. E eu estou aqui com muita honra, fazendo o meu melhor, porque eu aprendi com todos os acertos dele, aprendi com os poucos erros dele. Então, quando o Jorginho brinca que eu sou uma versão 2.0, eu não me acho melhor que o presidente Bolsonaro, não sou melhor do que ele. Todo mundo que tentou ser igual a ele se deu mal, pode perceber. Tentou copiar o Bolsonaro, acabou. Porque ele é inigualável. Não tem ninguém que consiga ter o carisma que ele tem, a firmeza que ele tem, a coragem que ele tem. Qualidades que são, mais uma vez, inigualáveis. Mas eu aprendi, é meu professor, e eu sei o que a gente tem que fazer para dar certo esse país. Eu estou mais do que preparado e mais do que motivado, porque a gente vai botar um fim no ciclo do PT nesse país. Vocês nunca mais vão ouvir falar de esquerda nos próximos 30, 40 anos, porque eles vão ser colocados no lugar onde eles nunca deveriam ter saído, e a insignificância é uma mentalidade cancerígena. Alguém que fala com orgulho que quanto mais educado o povo é, menos vota no PT. Então ele deixa o povo com falta de instrução. Ele quer manter o povo na dependência eterna do governo. E o meu sonho, e o que eu vou realizar, é acabar com o governo, Jorginho. Seja daqui a 4, daqui a 5, daqui a 8 anos, aonde a gente vai poder bater no peito e falar: menos pessoas dependem de políticos para levar comida para dentro de casa e levar dignidade para as suas famílias, porque vão poder caminhar com as próprias pernas. A gente vai abraçar quem precisa, porque tem muita gente que precisa, mas a gente também vai dar o caminho usando tecnologia, usando inteligência artificial, para que as pessoas possam ir escalando, fazendo essa mobilidade social, para nem lembrarem que precisam do governo para alguma coisa, porque o governo vai ser igual o juiz de futebol. Quando o juiz de futebol aparece muito, é que o jogo foi ruim. E para uma pessoa prosperar, o governo tem que aparecer pouco, porque a pessoa caminhou sozinha com as próprias pernas, e o Estado não atrapalhou em nada. O Estado ajudou, o Estado reduziu impostos. O nosso governo vai fazer com que as despesas caibam dentro das receitas. A gente vai começar cortando a penca de ministérios, tem 39 hoje. Eu fico imaginando, Jorge, uma reunião do Lula com os ministros. Ele não sabe nem o nome dos 39. Eu faço aposta com você, ele não sabe nem o nome dos 39. Se pedir para ele falar o nome dos ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, ele não vai saber os 39. Então a gente vai reduzir a quantidade de ministérios. Vamos dar continuidade ao que o Bolsonaro fazia. A União tem mais de R$1 trilhão em imóveis. Vamos colocar um fundo para gerir esses imóveis, para que eles passem a ser lucrativos, para que os dividendos dessa gestão possam ser reinvestidos, possam ser usados como receita para a União. A gente vai desestatizar mais uma vez o governo, vender as ações que o governo tem e um monte de empresas privadas. Vamos fazer caixa e a gente vai ter uma coisa chamada governança tecnológica no governo. Todo mundo que é empresário aqui e que está usando já a inteligência artificial na gestão das suas empresas, sabe como é que isso barateia muito mais, como é que é muito mais efetivo, como é que quase não tem desperdício. Vocês imaginam a ferramenta dessa, com um data center soberano, para as necessidades do governo brasileiro. Qualquer centavo de despesa pública, a gente vai evitar o desperdício. Vão ser algumas dezenas de bilhões de reais a mais por mês que nós vamos economizar. Desde a compra da água, passando por emenda parlamentar, até as grandes licitações das obras que nós vamos fazer, Jorge, inclusive aqui para Santa Catarina. Porque a gente vai dar um tratamento que Santa Catarina merece, porque se tivesse uma parceria de verdade do governo federal com o governo de Santa Catarina, esse dobro do PIB que você já cresce em relação à média brasileira ia ser 3, 4, 5 vezes mais. Porque vocês estão aqui correndo e está o governo federal segurando vocês. Vai ser o contrário.
vai bater um vento de cauda para Santa Catarina decolar, ainda mais porque Santa Catarina é exemplo para todo o Brasil das práticas que acontecem aqui. Nós vamos utilizar também no governo federal. E é todo esse dinheiro que nós vamos economizar. Vai ser o que o Paulo Guedes falava assim, vai ser uma chuveiradinha aqui para pagar um pouquinho da dívida, uma chuveiradinha aqui para a infraestrutura e obras, né, que são importantes do país, e uma chuveiradinha aqui para a gente cuidar do povo. Não tem fórmula mágica, mas é muito fácil quando você tem vontade. E para concluir, ninguém faz nada sozinho. É por isso que eu quero pedir aqui a todos vocês, não tenham dúvidas, entreguem para mim um Congresso Nacional 70% meu. A gente vai mudar a Constituição para fazer, por exemplo, redução da maioridade penal. A gente vai poder ter hora para fazer uma nova reforma tributária. Então, aqui em Santa Catarina, está aqui a solução. 2 pré-candidatos ao Senado, o Carlos Bolsonaro e a Carol Detone. Vocês estão muito bem servidos de opções. São pessoas que vão ter acesso direto ao nosso governo, vão poder levar as demandas de todos vocês, sem precisar marcar agenda. Eles vão poder entrar lá no Planalto sem bater na porta. O Jorginho vai ter que bater, eu não quero papo com o Jorginho, não. Mas o Jorginho é um cara fantástico. Eu sinto falta sua, Jorginho, do Senado Federal, mas eu sei que você está aqui fazendo ainda melhor para Santa Catarina. Alguém que eu tenho certeza que vai ser reeleito no primeiro turno com a votação recorde que você merece. É um cara consequente. Então, gente, eu queria pedir a todos vocês aqui nessa noite, vamos pegar essa energia boa que está aqui, vamos voltar para suas casas e vamos fazer política. É todo dia daqui até o dia da eleição. É conversar com as pessoas, é convencer. É muito mais do que ganhar voto, pedir voto. Eu não estou fazendo isso aqui agora. É conscientizar as pessoas de qual caminho que o Brasil quer seguir, gente. Porque essa eleição é entre Lula e Bolsonaro. Não é sobre Lula e Bolsonaro. É sobre qual caminho o Brasil vai seguir. E está muito claro. Olha, aqui tem um caminho. É o da corrupção, é o dos impostos altos, é do governo que passa a mão na cabeça de bandido, é um governo que quando é declarado eleito, as cadeias ficam em festa, é um governo que persegue adversário político. Esse é um caminho. Esse caminho do rancor, do ódio, da mágoa, da incompetência, da miséria. E tem outro caminho, que é o caminho da prosperidade, que nós queremos oferecer, de redução de impostos, de tratar bandido perigoso como tem que ser tratado, preso ou neutralizado pela polícia, é tirar o Estado do cangote do empreendedor, é não tratar empresário como se fosse bandido, que é o que esse governo faz, porque vocês é que geram emprego. O Estado, no máximo, é um indutor em alguns poucos setores. Então, o que depender de nós, desse caminho da prosperidade que nós vamos oferecer, vocês vão ter a tranquilidade de que vai ter um Estado que vai simplificar a vida de vocês. É um Estado que não vai querer ser o sócio majoritário da sua empresa, porque vai reduzir a carga tributária. Não vai ter fiscal enchendo o saco de vocês. Vai ser um governo que vai centralizar licenciamento ambiental, para poder desburocratizar e de forma técnica acelerar os grandes empreendimentos que tem no Brasil. E por fim, é um governo que vai colocar as instituições nos seus lugares, porque com o Congresso Nacional nosso, em especial com o Senado Federal nosso, não tem poder que não vai voltar a obedecer à Constituição Federal, porque vai mudar tudo. E mais uma vez, eu sei como funciona o jogo do poder em Brasília. A minha família é vítima. A gente aprende na dor, e da dor a gente tira ainda mais força, porque é o Brasil vencendo com a gente, ou é o Brasil enterrado com o outro lado. E a gente não vai deixar isso acontecer, porque nós somos muito maiores do que isso, e porque o Brasil tem futuro. Muito obrigado a todos, uma boa noite, bom jantar. Muito obrigada. Senhores, eu vou pedir, por favor,